Olá, eu sou o leitor e esta é a história interminável de Michael Ende. Atsi Barrafla, Rednairok, Barnok, Lerak, Yorateir Porp. Era esta a inscrição gravada na porta envidraçada do estabelecimento, mas é evidente que só se lia assim quando, da loja escura, se olhava para a rua através do vidro. Cá fora, na manhã cinzenta e fria de novembro, chovia a cântaros. As gotas de chuva escorriam pelo vidro e sobre as letras adornadas. A única coisa que através da porta se podia avistar era, do outro lado da rua, uma parede com uma mancha de água. A porta abriu-se de repente com tal violência que o cacho de campainhas de latão pendurado por cima se assustou e ficou a tocar sem conseguir calar-se durante bastante tempo. O causador de todo este alvoroço era um miúdo pequeno e gorducho, dos seus 10 ou 11 anos. O cabelo castanho escuro, todo molhado, caía-lhe pela cara. Tinha o fato ensopado e trazia ao ombro, suspensa de uma correia, uma pasta escolar. Vinha bastante pálido e sem fôlego, mas ao contrário do que seria de esperar, estacou ali, na soleira da porta, como que preso ao chão. Estendia-se na frente dele uma sala grande e estreita, que lá mais para o fundo se perdia na penumbra. Pelas paredes, até ao teto, viam-se prateleiras e mais prateleiras a abarrotar de livros de todas as espécies e tamanhos. No chão, empilhavam-se montes de folhetos e sobre as mesas viam-se montanhas de livros mais pequenos, encadernados em pele e com os cantos reluzentes. Atrás de uma pilha de livros, da altura de um homem, que se erguia mesmo ao fundo da sala, brilhava a luz de um candeeiro. Dessa zona iluminada erguia-se de vez em quando um anel de fumo que ia aumentando de tamanho e se desfazia dali a pouco no escuro. Pareciam aqueles sinais de fumo com que os índios enviavam mensagens uns aos outros de colina em colina. Era evidente que estava lá alguém, e o miúdo, às tantas, ouviu uma voz que, de trás dos livros, lhe disse bruscamente: "Deixe-se ficar pasmado onde quiser. Cá dentro ou lá fora. Mas feche a porta. Está a fazer corrente de ar." O miúdo obedeceu, fechando a porta com toda a cautela. Aproximou-se da pilha de livros e atreveu-se a espreitar cuidadosamente para o outro lado. Num cadeirão de couro muito gasto, sentava-se um velho gordo e atarracado. Vestia um fato preto, amarrotado, muito coçado e cheio de pó. Um colete às flores segurava-lhe a barriga. O homem era calvo. Só por cima das orelhas é que tinha umas farripas de cabelo branco. Tinha a cara vermelha e dava a ideia de um bulldog intratável. No alto do nariz, cheio de borbulhas, segurava uns óculos pequenos e dourados. Fumava um cachimbo curvo que lhe pendia dos lábios e que lhe deformava a boca. Sobre os joelhos, tinha um livro que, sem dúvida, estava a ler, pois ao fechá-lo, deixou entre as páginas o gordo indicador da mão esquerda, a servir de marca. O homem tirou os óculos com a mão direita, fitou o garoto baixo e gorducho que estava na frente dele a pingar e, ao olhá-lo, franziu o sobrolho, o que lhe deu um aspecto ainda mais antipático, e limitou-se a murmurar: "Deus nos acuda." Tornou a abrir o livro e continuou a ler. O garoto não sabia bem o que havia de fazer. Deixou-se ficar como estava, olhando para o homem com uns olhos muito abertos, até que o velho fechou de novo o livro, metendo outra vez o dedo entre as páginas, e rosnou: "Vou dizer-te uma coisa, rapaz. Não suporto garotos. Já sei que está na moda tratar os garotos com todas as cerimónias, mas eu não vou nessa. Detesto garotos. Para mim, os garotos são todos uns chorões, uns estúpidos, uns impertinentes, estragam tudo, mancham os livros de compota, arrancam as folhas e não se lembram, nunca, de que os adultos também têm as suas preocupações e os seus problemas. Digo-te isto para saberes com quem estás a lidar. Além do mais, não tenho livros infantis e dos outros não te vendo nenhum. Espero que percebas o que quero dizer."
Tinha feito esta arenga toda sem tirar o cachimbo da boca. Depois, tornou a abrir o livro e continuou a ler. O miúdo ouviu tudo e, sem dizer palavra, deu meia volta e ia-se já embora. Mas achou que devia protestar contra o que acabava de ouvir. Voltou-se para o homem e disse em voz baixa: "Não são todos assim." O homem ergueu lentamente os olhos do livro e tornou a tirar os óculos. Ainda aí estás! Não me dizes o que é preciso eu fazer para me ver livre de ti? Disseste alguma coisa importante? Nada importante, respondeu o miúdo em voz baixa. Só queria dizer que nem todos os miúdos são como o senhor diz. Ah, sim? Tornou-lhe o homem, fingindo-se admirado e franzindo o sobrolho. Queres dizer que tu és a exceção? O miúdo gorducho não soube o que responder. Encolheu os ombros, voltou-se e preparou-se para sair. O que tu és é um mal-educado, ouviu então dizer à mesma voz resmungona. Se tivesses alguma educação, já te tinhas apresentado. Chama-me Bastian, disse o garoto. Bastian Baltazar Bux. É um nome bastante raro, resmungou o velho. Logo 3B. Mas o culpado não és tu. Não te batizaste a ti próprio. O meu nome é Karl Conrad Coriander. 3 capas? Disse o garoto, muito sério. Disse o velho. É verdade. Atirou para o ar mais umas nuvens de fumo. Pouco importam os nossos nomes. Nunca mais nos tornaremos a ver. Mas há uma coisa que eu gostaria de saber. O que é que te levou a entrar aqui na minha loja, disparado como uma seta? Até dava a impressão de estares a fugir de alguma coisa. O que era? Bastian baixou a cabeça. A sua cara redonda ficou ainda mais pálida e os olhos mais redondos. Deves ter roubado a caixa de alguma loja, insinuou o Sr. Coriander. Atacaste alguma velhinha. Fizeste alguma dessas coisas que hoje é costume fazer. Vinha a polícia a correr atrás de ti, meu rapaz. Bastian assinou que não. Diz lá, insistiu o Sr. Coriander. Vinhas a fugir de quem? Dos outros. Quais outros? Os da minha turma. Porquê? Nunca me deixam sossegado. O que é que te fazem? Esperam-me à saída da escola. E depois? Dizem-me coisas, dão-me empurrões e fazem troça de mim. E tu deixas? O Sr. Coriander ficou-se a olhar para o pequeno com um ar carrancudo e acabou por perguntar. Porquê que tu não lhes partes a cara? Bastian olhou para ele. Não estou para isso. Até porque não percebo nada de boxe. E de luta? Perguntou o Sr. Coriander. E de corrida? Natação? Futebol? Ginástica? Também não percebes nada? O miúdo assinou que não. Por outras palavras, disse o velho, és um papa à sorda. Bastian encolheu os ombros. Mas sabes pelo menos falar, atalhou o Sr. Coriander. E podes responder-lhes no mesmo tom com que eles fazem troça de ti. Já uma vez respondi. E então? Meteram-me dentro de um caixote do lixo e puseram a tampa por cima. Fiquei lá 2 horas a gritar até que alguém me ouvisse. Rosnou o Sr. Coriander. Ainda por cima és um medricas. Bastian baixou a cabeça. És um ambicioso, é o mais certo, não? Deves ser o melhor da aula, deves ter só 5. És um menino bonito dos professores, não és? Não, respondeu Bastian. Ainda no ano passado tive que repetir o ano. Meu Deus, exclamou o Sr. Coriander. És um garoto completamente falhado. Bastian não abria a boca. Estava mudo e quedo, braços a abanar, com a roupa toda encharcada. O que é que eles dizem quando fazem troça de ti?
quis saber o Sr. Coriander. Tudo o que se possa imaginar. Como, por exemplo, Bastian barrigudo come tudo, Bastian come tudo sem colher, Bastian fica todo barrigudo. Tem pouca graça, observou o Sr. Coriander. E que mais te chamam? Bastian hesitou antes de enumerar. Chalupa, biruta, chalado, chanfrado. Chalupa porquê? Às vezes falo sozinho. E dizes o quê? Invento histórias. Imagino nomes e palavras que não existem. E contas isso a ti próprio? Porquê? Ora, porque não há ninguém a quem interessa ouvir coisas dessas. O Sr. Coriander calou-se e ficou a pensar. E os teus pais? O que é que pensam? Bastian não respondeu logo. Só passado algum tempo é que murmurou. O meu pai não diz nada. Nunca diz nada. Não liga. E a tua mãe? Foi-se embora. Os teus pais estão separados? Não, respondeu Bastian. A minha mãe morreu. Tocou neste momento o telefone. O Sr. Coriander levantou-se do cadeirão com alguma dificuldade e, arrastando os pés, entrou no gabinete que havia ao fundo da loja. Atendeu e Bastian ouviu confusamente dizer o nome. Logo a seguir, a porta do gabinete fechou-se e passou a ouvir-se apenas um murmúrio abafado. Bastian continuava no mesmo sítio, sem saber o que fazer, sem entender o que o tinha levado a falar tanto, a fazer todas aquelas confidências. Detestava ser interrogado daquela maneira. E de repente lembrou-se de que ia chegar atrasado à escola. Ah, sim, ia ter de correr muito para chegar a horas. Mas, entretanto, ficou parado onde estava. Nunca mais se resolvia. Qualquer coisa o retinha ali. Não sabia o quê. Do gabinete continuava a chegar-lhe o ruído abafado da voz. Era uma longa conversa telefónica. Bastian tomou consciência de que lhe fugiam os olhos para o livro que o Sr. Coriander tinha na mão e que depois deixara em cima do assento. Não era capaz de tirar os olhos dele. Era como se o livro tivesse uma força magnética que o atraísse irresistivelmente. Aproximou-se do cadeirão. Estendeu a mão devagarinho. Tocou no livro. E nesse mesmo instante sentiu dentro de si qualquer coisa a fazer clique. A sensação de uma armadilha que se tivesse fechado. Bastian teve o pressentimento confuso de que, ao tocar no livro, tinha desencadeado um processo irreversível e que este ia doravante seguir o seu curso. Pegou no livro. Examinou-o em todos os sentidos. Tinha uma encadernação de seda, cor de cobre, e reluzia quando ele o virava. Folheando-o rapidamente, Bastian reparou que estava impresso a 2 cores diferentes. Viu também que não tinha figuras, mas tinha letras capitulares enormes e riquíssimas. Olhando outra vez para a encadernação e observando melhor, descobriu 2 serpentes, uma clara e outra escura, mordendo a cauda uma da outra e formando uma espécie de oval. No interior desta oval, em letras curiosamente entrelaçadas, figurava o título A História Interminável. Isto, das paixões humanas, é uma coisa muito estranha. E o que se passa com as crianças não é diferente do que acontece com os adultos. Quem passa por essas coisas não consegue explicá-las e os que as viveram não conseguem percebê-las. Há homens que arriscam a vida para alcançar o cume de uma montanha. Ninguém, nem eles próprios, conseguiriam explicar porquê. Há os que se arruinam para conquistar o coração de determinada pessoa que não lhes dá ouvidos. Outros dão cabo da saúde porque são incapazes de resistir aos prazeres da mesa ou ao vício dos copos. Outros ainda renunciam a tudo quanto possuem na esperança de ganhar um jogo de azar ou sacrificam tudo a uma ideia fixa que nunca se concretizará. Alguns convencem-se de que só poderão ser felizes
num sítio diferente daquele onde estão e passam a vida a correr o mundo. Outros, por fim, não descansam enquanto não alcançam o poder. Ou seja, há tantas paixões diferentes quanto os indivíduos. A paixão de Bastian Balthazar Bux eram os livros. Quem nunca passou uma tarde inteira presa a um livro, com as orelhas em fogo e os cabelos em desalinho, a ler e a reler, esquecido do mundo que o rodeia, insensível à fome e ao frio? Quem nunca leu às escondidas debaixo dos cobertores, à luz de uma lanterna de algibeira, porque ou o pai, ou a mãe, ou qualquer outra pessoa bem intencionada apaga a luz com a louvável ideia de que são horas de dormir, porque amanhã é preciso levantar cedo? Quem nunca tenha derramado, aberta ou veladamente, lágrimas amargas ao ver chegar ao fim uma história maravilhosa e ao perceber que é chegada a hora de se despedir dos seres com quem partilhou tantas aventuras, a quem amava e admirava, pelos quais tinha tremido e esperado, sem cuja companhia a vida se afigurava doravante vazia e sem sentido? Quem nunca passou por tais experiências não compreenderá nunca o gesto de Bastian. Olhava fixamente o título do livro e sentia-se ora a arder em febre, ora arrepiado de frio. Era com uma coisa daquelas que ele tinha sonhado tantas vezes. Era aquilo que ele desejava descobrir desde o dia em que a paixão dos livros se tinha apoderado dele. Uma história sem fim. O livro dos livros. Tinha de levar aquele livro, custasse o que custasse. Custasse o que custasse. Era fácil dizer. Mesmo que oferecesse os 3 marcos e 15 pfennigs que tinha no bolso, o pouco amável Sr. Coriander já lhe dera a entender que não tinha intenção de lhe vender livros. Quanto a dar-lhe-o de presente, nem pensar. Era escusado esperar. Mas Bastian sabia que não podia sair dali sem o livro. Via agora muito claramente que tinha ido ali só por causa do livro, que este o chamara de forma misteriosa, porque queria pertencer-lhe, porque na realidade lhe pertencia desde sempre. Bastian pôs-se a ouvir com atenção a voz que continuava a chegar até ele, vinda do gabinete. Antes de dar bem conta do que fazia, já tinha metido o livro debaixo do casaco e apertava-o contra si. Sem ruído, recuou até à porta da loja, de olhos ansiosamente fitos na porta do gabinete. Prudentemente, agarrou no manípulo. Queria evitar que as campainhas de latão se pusessem a tocar e, para isso, limitou-se a entreabrir a porta envidraçada, apenas o bastante para poder passar. Uma vez na rua, teve o cuidado de a fechar devagarinho. E só então começou a correr. Na sacola, os cadernos, os livros, a caixa dos lápis saltavam e chocalhavam ao ritmo dos seus passos. Sentiu uma dor no lado, mas continuou a correr. A chuva batia-lhe na cara e escorria-lhe pela nuca, entrando-lhe pelo colarinho. O frio e a umidade atravessavam o casaco, mas ele não sentia. O que ele sentia era calor, e não só por ir a correr. A consciência, que há pouco na loja não se mexera, tinha agora acordado, de repente. Todos os argumentos que antes se haviam mostrado convincentes deram em se desfazer como bonecos de neve sob o hálito quente de um dragão. Tinha roubado o livro. Era um ladrão. O roubo do livro era mesmo pior do que um roubo vulgar. O livro tinha um valor absolutamente único e insubstituível. Era com certeza o tesouro mais precioso do Sr. Coriander. Roubar o violino a um violinista ou a coroa a um rei era muito mais grave do que assaltar a caixa de um banco. Mas ao mesmo tempo que corria, segurava bem o livro debaixo do casaco. Não queria perdê-lo. Embora soubesse que o facto de possuí-lo lhe podia sair caro. Era a única coisa que tinha de seu. Nada mais tinha. Porque, evidentemente, não podia voltar para casa.
Tentava imaginar o pai sentado na sala, transformada em laboratório, a trabalhar. Em redor dele, dezenas de maxilares de gesso, porque era técnico de próteses dentárias. Bastian nunca tinha perguntado a si mesmo se o pai gostaria do trabalho que fazia. Era a primeira vez que lhe passava pela cabeça tal pergunta. E agora nunca mais ia poder fazer-lhe. Se fosse para casa naquele momento, o pai sairia do laboratório, de bata branca, talvez com um molde de gesso na mão, e perguntaria: Já vieste? Sim, responderia Bastian. Não tiveste aulas? Via na frente o semblante calmo e triste do pai e sabia que era perfeitamente impossível mentir-lhe, mas também não podia dizer-lhe a verdade. Não. Só lhe restava abalar. Fugia para qualquer lado, para muito longe. O pai não poderia saber que o filho era um ladrão. Era até possível que ele nunca desse pela falta de Bastian. Esta ideia era, de certo modo, reconfortante. Bastian parou de correr. Caminhava devagar quando, ao fundo da rua, avistou o edifício da escola. Sem dar por isso, tinha, correndo, metido pelo caminho que lhe era familiar. A rua pareceu-lhe completamente deserta, embora aqui e ali houvesse um ou outro transeunte. Quem chega tarde à escola tem sempre a impressão de que o universo circundante está despovoado. Bastian sentia o medo tomar conta dele a cada passo que dava. Não podia deixar de sentir medo da escola, cenário dos seus falhanços cotidianos. Medo dos professores que, com espírito de conciliação, apelavam para a sua consciência ou sobre ele descarregavam toda a sua bilis. Medo dos colegas que se divertiam à sua custa e nunca perdiam uma oportunidade de lhe fazer sentir como ele era desajeitado e fraco. Tinha desde sempre olhado a escola como uma pena de prisão infinitamente longa, que duraria até ele ser adulto e que teria de purgar em silêncio e resignadamente. Mas quando o som dos seus próprios passos ecoou nos corredores, onde reinava o cheiro da cera e dos casacos molhados, quando o silêncio do edifício lhe tapou subitamente os ouvidos como tampões de algodão, quando por fim se viu diante da porta da aula, pintada de verde espinafre, a mesma das paredes que o ladeavam, viu claramente que também ali não tinha nada a fazer. Tinha de partir. Era evidente. O melhor era partir já. Mas partir para onde? Bastian havia lido nos livros histórias de miúdos que vão aos navios oferecer-se como marujos para assim percorrerem o mundo em busca de fortuna. Alguns tornavam-se piratas ou heróis, enquanto outros, enriquecendo, regressavam ao país ao fim de muitos anos e ninguém os reconhecia. Mas Bastian não se sentia capaz de tais coisas. Não conseguia convencer-se de que alguém o aceitasse como marinheiro. Além do mais, não sabia como é que se podia chegar a qualquer porto onde houvesse navios que se prestassem a empresas temerárias desse género. De súbito, lembrou-se do melhor sítio. Do único sítio onde, provisoriamente pelo menos, não se arriscava a ser procurado e encontrado. O sótão era enorme e escuro. Cheirava a pó e a naftalina. Nenhum ruído, a não ser o tamborilar da água no zinco do telhado imenso. Do chão erguiam-se imponentes pilares enegrecidos pela idade, que iam cruzar-se a dada altura com as traves para depois se perderem no escuro. Aqui e ali estendiam-se teias de aranha grandes como redes de dormir. Aqui a corrente de ar imprimia movimentos lentos, sobrenaturais. Da claraboia aberta no telhado descia um raio de luz leitosa. O único vestígio de vida naquele universo em que o tempo parecia suspenso era um ratito a saltitar no soalho, deixando na poeira pegadas minúsculas. Entre as marcas das patas, no sítio da cauda, podia ver-se um traço contínuo. Subitamente, o rato pôs-se de pé, à escuta. Num instante, desapareceu num buraco no soalho. Ouviu-se o barulho de uma chave numa fechadura. A porta abriu-se lentamente rangendo
e a sala foi momentaneamente percorrida por um longo raio de luz. Bastien escondeu-se no extremo do sótão até que a porta se tornou a fechar-se, ruidosamente. Da parte de dentro, meteu a chave na fechadura e deu-lhe uma volta. Fechou também o trinco e suspirou aliviado. Ali é que ninguém o poderia encontrar. Ninguém lá iria procurá-lo. De facto, era muito raro alguém subir àquele sótão. E mesmo que por azar, logo naquele dia ou no dia seguinte, alguém tivesse que fazer ali, daria com a porta fechada. A chave não estava no lugar. E no caso de alguém descobrir outro modo qualquer de abrir a porta, Bastien teria tempo para se dissimular no meio das velharias. Os olhos, pouco a pouco, iam-se habituando à penumbra. Já conhecia o local. 6 meses atrás, o porteiro da escola tinha-lhe pedido que o ajudasse a transportar um cesto dos da roupa cheio de velhos formulários e de documentos que ficariam guardados no sótão. Foi nessa altura que Bastien viu onde ficava a chave guardada, num pequeno armário de parede que havia no último patamar. Nunca mais havia pensado em tal coisa, mas agora lembrara-se. Bastien começou a sentir frio, porque tinha o casaco encharcado. E no sótão não estava muito quente. Tinha de descobrir um sítio para se instalar comodamente. Ia ter de passar ali muito tempo. Não fazia ideia quanto. Nem lhe passou pela cabeça que dentro em pouco ia sentir fome e sede. Explorou o local com mais atenção. Havia objetos em monte por todo o lado, no chão e nas paredes. Havia estantes cheias de fecheiros e pastas que há muito tempo não serviam. Havia bancos de escola, uns em cima dos outros, carteiras sujas de tinta, um cavalete em que estava pendurada uma dúzia de mapas geográficos desatualizados, uns quadros pretos com a superfície a desfazer-se em lascas, fogões de ferro enferrujados, aparelhos fora de uso, como um cavalo de arções com um couro tão esburacado que o estofo já estava à vista, bolas esvaziadas, toda uma série de colchões de ginástica sujos e, mais adiante, vários animais empalhados, todos meio ruídos pela traça, entre eles uma coruja enorme, uma águia real e uma raposa, mais um conjunto de alambiques de química e recipientes de vidro rachados, uma máquina elétrica, um esqueleto humano pendurado numa espécie de guarda-fato e muitas caixas e caixotes a abarrotar de livros e cadernos escolares. Bastien resolveu finalmente instalar-se em cima do montão de colchões de ginástica. Era quase tão fofo como um sofá. Puxou-os para debaixo da claraboia, onde havia mais luz. Perto haviam alguns cobertores militares cinzentos bastante empoeirados, é certo, mas ainda utilizáveis. Bastien foi buscá-los. Tirou o casaco molhado e pendurou-o num cabide ao lado do esqueleto. Este estremeceu todo, mas Bastien não teve medo. Porque talvez lá em casa se acostumara a lidar com objetos idênticos. Tirou também as botas molhadas. Em meias, sentou-se de pernas cruzadas sobre os colchões de ginástica e pôs nos ombros, como os índios, os cobertores cor de cinza. Ao seu lado, colocara a pasta e o livro cor de cobre. Pensou que os outros, na aula, por baixo dele, estavam agora a dar alemão. Estavam certamente a fazer alguma composição sobre um tema mortalmente aborrecido. Bastien olhou para o livro. Gostava de saber, disse a sós consigo, o que se passa dentro de um livro quando ele está fechado. É claro que só lá tem dentro letras impressas em papel, mas alguma coisa se deve lá passar, porque mal eu o abro, a história surge imediatamente. Há personagens que eu não conheço ainda. Há todas as aventuras, todas as façanhas e todos os combates possíveis. Há por vezes tempestades e não faltam cidades e países estrangeiros. Tudo isso está, de um ou de outro modo, dentro do livro antes dele ser aberto. Tem de se ler primeiro, é claro. Mas, de facto, está lá tudo. Só queria saber como. E de súbito, sentiu-se a viver um momento de certa solenidade.
Sentou-se confortavelmente, pegou no livro, abriu na primeira página e começou a ler a história interminável. Termina assim o prelúdio da história interminável. Não perca o próximo capítulo. Até já!